Olá pessoal, como é que vocês estão? A gente vai dividir com vocês um pouco sobre o piso de cimento queimado. E nosso grupo é composto por Antônio Lucas, Antônio Carlos, Geraldo Cruz, João Guilherme, Tainá Monteiro e eu, Tiago Gomes. Vamos lá. Olá pessoal, na tela se encontra o sumário com os pontos que iremos abordar. Dentre eles temos as características, os tipos de cimento, os materiais usados e métodos de aplicações, as vantagens e desvantagens e o orçamento sobre o cimento queimado. Fiquem agora com o nosso amigo Antônio. Bom, irei citar algumas características do cimento queimado, que apesar de levar esse nome, o cimento queimado não envolve nenhum processo com fogo ou altas temperaturas. É na verdade uma argamassa produzida com uma mistura de cimento, água e areia, preparada no próprio local onde ele vai ser aplicado. O cimento queimado tem mais ou menos 30 centímetros de espessura e é preparado sobre o contrapiso úmido ou sobre uma superfície áspera que garanta a aderência. Para aplicar o pó de cimento alisado sobre essas superfícies, pode ser usado uma despenadeira ou a própria colher de pedreiro. A sua versatilidade é de chamar a atenção, já que o cimento queimado foi usado durante muito tempo nas residências brasileiras e hoje ele está voltando com muita força, não só como opção econômica, mas também como uma escolha de design graças ao seu visual, que se encaixa tanto em projetos com a proposta mais rústica quanto em obras mais contemporâneas. É possível utilizar essa técnica do cimento queimado em praticamente qualquer ambiente, seja ele interno ou externo, cozinhas, salas, salões, garagens, qualquer ambiente. E o melhor é que não é mais um material restrito apenas aos pisos, podendo ser usado também para os revestimentos de parede. Outra característica seria a ausência de rejuntes. Ele também tem uma aplicação muito simples, mas é poroso, pode absorver partículas de sujeira, líquidos, caso não ocorra a impermeabilização. Pode também aparecer trincas e manchas com o tempo. Quando ele está molhado, ele é perigoso porque ele se torna escorregadio e o cimento queimado também é pouco uniforme. Entre os principais tipos de cimento queimado, a gente pode começar falando sobre o cimento queimado polimérico espatulado. Esse tipo de cimento queimado é um revestimento que imita a aparência do cimento queimado tradicional, mas é 100% polimérico e monolítico, não havendo juntas de dilatação. Este tipo de cimento é indicado para áreas comerciais, residenciais e industriais, escolas, hospitais, lojas de departamentos, supermercados, shopping center, chão de fábrica, etc. Outra variação comercial desse tipo de cimento é o cimento queimado polimérico rolado, que é um revestimento que também é polimérico e monolítico como o anterior e que procura buscar a aparência do cimento queimado original. Entre as principais características visuais desse tipo de cimento está a ausência das manchas, né? E, além disso, ele também é um piso antiderrapante por ser levemente emborrachado. Esse tipo de piso é indicado para áreas comerciais e residenciais. Um tipo de piso bastante versátil na construção civil, nesse meio, é o piso de cimento queimado autonivelante, que é um revestimento marcado por sua resistência mecânica, até porque é um piso, e que também não possui muitas manchas, assim como o polimérico rolado. Ele é muito utilizado em pisos que estão desnivelados para corrigir suas imperfeições. Ele é indicado para as mesmas áreas que o cimento queimado polimérico espatulado. Por último, mas não menos importante, a gente vai ter o piso cimentício térmico antiderrapante, que é um piso que é marcado pela exposição dos cristais de quartzo da sua composição na sua superfície. Ele é confeccionado na cor branca e eles são monolíticos, atérmicos e antiderrapantes, como diz o nome. Esse tipo de piso é muito indicado para áreas molhadas e semicobertas, como piscinas, por exemplo. Olá pessoal, sou o João Guilherme e falarei agora um pouco sobre os materiais usados e o método de aplicação ou métodos de aplicação do cimento queimado. E antes de tudo é bom lembrar, né, da importância de contar com um bom profissional experiente para a realização desse serviço, porque muitos pedreiros, muitos mestres de obras, eles falam que sabem lidar com esse piso, mas esse piso às vezes se mostra muito complexo, né? Então é preciso ter uma cautela na hora da preparação, do serviço. Então é bom lembrar disso, porque o serviço mal feito ele pode acabar ficando com manchas, né, misturas não uniformes e rachaduras acima do normal. Então é importante que ao escolher um profissional, você procure conhecer os seus trabalhos anteriores, né, e ver se ele
é um bom profissional. Bom, agora falando do serviço em si, é importante lembrar que é necessário ter uma preparação da superfície antes, e para isso vai ser necessário a utilização de alguns materiais, né, como a lixa ou lixadeira, vassoura, fita crepe, equipamento de proteção individual, como é sugerido em alguns cantos. E algumas marcas elas também sugerem, né, a utilização de um fundo preparador, a argamassa que tem que ser utilizada. Tem que lembrar o que o professor sempre fala sobre olhar o que a marca diz que é necessário usar, né? Então, a argamassa vai depender de cada material, né? A água, balde, esses materiais, desempenadeira, espátula, bandeja, rolo de lã. Já para os efeitos, né? A gente vai ver mais para frente um vídeo da Souvenir. Um dos primeiros passos que eles sugerem é a utilização de cimento, né? A água, a peneira, a desempenadeira, a espátula, a lixa, balde para mistura, e entre outros. O cimento, como falado anteriormente, também vai ser utilizado o que a etiqueta ou o que o produto decidir, né? Para o acabamento, né, e proteção, é necessário, ou melhor, é ideal utilizar uma resina de piso, né? Isso da marca que você querer utilizar, um balde para o preparo da mistura, uma bandeja, né, para homogeneização, rolo de lã, antigota e entre outros. Falando agora dos métodos de aplicação, né, elenquei aí cinco tópicos que falam justamente sobre o método de aplicação, né? Isso tirado de um site chamado Tecnocil. Então, inicialmente a gente tem o preparando o piso, né? Já falei antes com os materiais usados que é necessário ter uma preparação no piso, porque caso o piso seja irregular, vai ser preciso fazer um chapisco, criar uma aderência para a colocação do cimento. O segundo passo é o preparo da argamassa. Como eu já falei também, a argamassa precisa ser utilizada, a argamassa que o produto que você comprou, o cimento queimado, né? O tipo de cimento queimado que você coisou, que você pediu, você tem que usar a argamassa que a etiqueta pede, né? O que a caixa pede. Então, o próximo passo, né, que é da argamassa, que deve ser constituído de uma medida de cimento para 4 de areia, e a mistura ela deve ser envolvida, né, em água até obter uma consistência cremosa. E a cada 2 milímetros devem ser colocados, 2 milímetros não, 2 metros, devem ser colocadas juntas de dilatação, assim evitando que o cimento ele fique rachado. Sobre a aplicação de cimento, né, o terceiro passo, a gente deve aplicar uma massa feita com cimento, areia e água em cada uma das juntas que a gente fez, para que o piso ele fique bem nivelado. A altura deve ser de aproximadamente assim, 3 centímetros, né? O cimento queimado ele tem um processo de aplicação bem parecido com o piso cimentado. E a parte agora do queimando o cimento, a principal diferença entre o piso de cimentado e o cimento queimado está justamente nessa etapa, na qual a massa de cimento ainda úmida, ela polvilha um pó de cimento cobrindo toda a areia, né? Após essa absorção da massa, é preciso alisar o piso, usando uma desempenadeira ou colher de pedreiro, para assim deixar o cimento queimado colorido. Você pode misturar o pó de cimento com pigmentos abaixo de óxido de ferro, né? Como pó xadrez ou biferrox. E se quiser uma nuance mais clara, vai ser necessário utilizar um pó de mármore ou um pó de granito. E para finalização, é ideal que deixe o cimento secar por até 2 dias e lave o piso usando água e sabão de coco. Ao fazer dessa forma, o chão ele vai obter um aspecto neutro e sem brilho, para que o cimento queimado fique com brilho. E assim é preciso aplicar algum produto como cera para pisos ou resina, né? Como eu já falei antes, de proteção, ou então um verniz. O ideal é usar aproximadamente uns 5 demãos de cera incolor ou resina. E o uso semanal da cera transparente pode diminuir os custos com aplicações de resinas. E nesse momento agora a gente vai colocar um vídeo da Souvenir, né, mostrando em cores como se faz a aplicação
e até sobre os usos, os materiais utilizados. Fiquem com o vídeo. Boa tarde, me chamo Tainá e como os meus colegas já havem testado anteriormente, eu fiquei com a parte de vantagens e desvantagens do cimento queimado, certo? Elas são de muito peso na opção dos engenheiros, arquitetos e até mesmo designers em utilizar o cimento queimado na construção civil e que vão além do visual. Podemos citar como principais vantagens a facilidade e a rapidez de aplicação e acabamento, o baixo custo na compra de materiais, além de dispensar gastos com cerâmica, madeiras, entre outros materiais de revestimento. É mais fácil de limpar no dia a dia, não acumulando tanta sujeira como os demais. A aplicabilidade tanto em ambientes internos quanto externos, sem queda na qualidade. Temos também a grande variação de cores como opção. Ele é adaptável a diversos designers e decorações, tais como rústico, industrial, moderno ou contemporâneo. Resistente à variação de temperatura, incidência de luz e exposição à chuva. As vantagens são muitas, tanto para os construtores, que podem oferecer orçamentos mais acessíveis, quanto para os clientes, que ganham qualidade e durabilidade em seus imóveis. Mas ainda assim, o cimento queimado possui desvantagens ou restrições. Quando não aplicado corretamente, pode sofrer com fissuras, que comprometam a estética e a durabilidade.
o piso fica escorregadio, ambiente úmido, o que torna inapropriado para ambientes como banheiro, até mesmo cozinha por conter água, né? É um material para pisos e paredes frias, não sendo indicado para ambientes que precisam manter um calor ou que tem que ser mais aconchegante. Que, no caso, podemos citar os quartos, certo? Ele pode apresentar manchas com o passar do tempo, exige que o revestimento resina seja aplicado para garantir a durabilidade e prevenir trincas e fissuras. E ele também pode adquirir com o tempo algumas manchas. Essas são poucas desvantagens que a gente pode citar. Bom, agora falando um pouco sobre o orçamento, a apresentação do orçamento do cimento queimado é basicamente um plano de estimativa de despesas, ganhos e oportunidades de investimentos, podendo estabelecer objetivos que permitam um planejamento estratégico, tais quais medidas de prevenção necessárias, sendo um mecanismo de garantia e controle de uma obra ou serviço. É uma atividade que ocorre antes do início da obra e que servirá de base para todo o processo e gestão de custos durante a execução. É, portanto, fundamental que se tenha objetivos e que esses sejam plenamente atendidos. Com relação à importância, está justamente no fato de você poder ser mais vigilante com o seu dinheiro, afinal você tem a receita, que é o valor arrecadado inicialmente, e a despesa, que é o valor gasto. E com o orçamento você pode controlar o rumo dos negócios, comparando o previsto e o realizado, tal qual avaliar o desempenho do projeto. É uma ferramenta de extrema importância para uma execução adequada e consciente, além de influenciar na tomada de decisões, já que se projeta um vislumbre do todo. E é nesse contexto que o orçamento entra como base de noção de materiais, horas de trabalho e horas de máquinas e outros custos que vão incorrer na obra, garantindo assim mais rentabilidade e nos dando a vantagem de menos gasto e mais lucro. O serviço abordado é listado no SINAP com o código 98679, o piso cimentado com acabamento liso e espessura de 2 cm com preparo mecânico da argamassa, sendo esse uma base mínima para a obra, uma vez que existem outros tipos de serviço que variam em espessura e acabamento, podendo ter, por exemplo, 2 ou 3 centímetros de espessura e um acabamento, não sei, liso ou rústico. Materialmente falando, a gente vai ter o cimento Portland composto, CP232, a junta plástica de dilatação para piso, que a gente pode usar, por exemplo, a de cor cinza de 17 por 3 mm, altura por espessura, a argamassa com traço de 1:3, com cimento e areia média e úmida. Com relação aos equipamentos, a gente vai ter um preparo mecânico na betoneira desse piso, podendo ser feito de modo mais manual também. Sobre a mão de obra, a gente vai ter pedreiros com encargos complementares, tal qual o servente, e outros possíveis gastos seriam o elétrico e requerimentos que a obra pode acabar tendo. Então, tendo em vista todo esse cenário e materiais, agora vamos especificar melhor financeiramente como isso ocorre. Inicialmente, é válido ressaltar e detalhar novamente a variação orçamentária que esse serviço poderá ter, sendo em espessura e ou acabamento. Tendo em vista o serviço 98679 como um padrão básico, temos algumas outras opções que resultam em mais ou menos materiais, que continuam sendo os mesmos, e mais ou menos mão de obra. Assim, com o preparo mecânico da argamassa, temos o serviço 98680, que é o piso cimentado com traço de 1:3, acabamento liso e espessura de 3 cm. O serviço 98681, que é o piso cimentado também com traço de 1:3 e acabamento rústico, com espessura de 2 cm. E, por fim, o serviço 98632, que é o piso cimentado com traço de 1:3 e acabamento rústico com espessura de 3 cm. E, a partir da análise da tabela SINAP, que detalha os serviços e materiais necessários, que a gente vai explicar daqui a pouco, é possível estabelecer os valores de cada um dos serviços e detalhamento de materiais e equipamentos. Nesses casos, temos para uma área de 100 metros quadrados os seguintes custos totais. No liso de 3 cm, R$ 41,13. No rústico de 2 cm, R$ 30,55. E no rústico de 3 cm, R$ 38,95. Multiplicando esse valor por 100, para dar o valor total da obra, nós teremos no primeiro R$ 4.113 gastos, no segundo R$ 3.055 gastos e no terceiro R$ 3.895 gastos.
Agora, vamos entender como isso é feito no exemplo do piso cimentado liso com espessura de 2 centímetros, citado no slide anterior. Agora vamos falar um pouco sobre valores, uma coisa extremamente importante dentro da construção civil. Para o orçamento da execução de um piso cimentado com traço de 1:3 entre cimento e areia, com acabamento liso, espessura de 2 centímetros e preparo mecânico da argamassa, foi usada as tabelas SINAP, disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal e que quantifica valores para inúmeros serviços e insumos da construção civil. Explorando um pouco das informações presentes na tabela, temos o código do produto do serviço, que no caso nós utilizaremos o código 98679, a descrição do serviço, ou seja, do que se trata tal serviço, a unidade de quantificação do serviço, que no nosso caso é o metro quadrado, a origem do valor, ou seja, em que esse valor é baseado, e por fim, o valor final do serviço. Dito isto, basta multiplicar o valor do metro quadrado do piso, no caso R$ 32,73 por metro quadrado, pela metragem quadrada escolhida, 100 metros quadrados, chegando assim ao valor de R$ 3.273. Mas é interessante entender a composição do valor, ou seja, como esse preço é construído, entendendo a porcentagem destinada para cada material e para a mão de obra. Por isso, temos uma outra tabela que detalha a composição do valor desse serviço, que no caso é a tabela analítica de custos. E alguns elementos dessa tabela são: primeiramente, o código e a descrição do serviço, retomando o que estava presente na primeira tabela, o código e detalhe do insumo, a unidade do insumo, o coeficiente da quantidade do insumo por metro quadrado. No caso da mão de obra, esse número se refere ao tempo necessário para produzir 1 metro quadrado do piso. O valor unitário do insumo, no caso de mão de obra, esse número se refere ao valor da hora. E, por fim, o valor final do insumo para a execução de 1 metro quadrado do piso, dado pela multiplicação do coeficiente de uso por metro quadrado pelo valor unitário. No nosso caso, tomando como base as tabelas SINAP, temos que 0,15% do valor é destinado para equipamentos, 0,11% é destinado para outras tarifas, 67,05% se destina a materiais e 32,69% se destina a mão de obra, totalizando, assim, 100% do valor do serviço. Para finalizar, é importante destacar que os valores apresentados nas tabelas SINAP são estimativas que norteiam e referenciam os orçamentos e as compras realizadas na área de construção civil em geral. Portanto, os valores podem sofrer variações por diversos motivos, desde as oscilações do preço do dólar até o fato de você ser amigo do pedreiro e conseguir um desconto por sua mão de obra. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pela atenção.